palavra de esperança, uma palavra, que bom que você está aqui nessa noite, você é muito bem-vindo, me alegra, me alegro que você esteja aqui, porque o Senhor Jesus tem cuidado de nós, isso é muito bom, você seja tremendamente abençoado. Terminamos aqui a nossa jornada, né? No livro de Tiago que nós estamos estudando, uma vida cristã na prática. Bem, então eu gostaria que você abrisse o livro de Tiago 1, primeiro capítulo, do verso 19 ao 27. Amém? Você tem aí a versão eu vou ler aqui e a gente Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos, diga, todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e de toda maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Diga, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas, eu gosto muito desses mas, contudo, porém, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, por essa santa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua instrução. Então, queridos, veja que importante isso que ele está dizendo sobre entender a palavra, conhecer a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra. Senão é como um homem que olha no espelho, a sua face. Naquela época não tinha espelho, era só um bronze, um prato de bronze, um objeto de bronze que era liso e que poderia refletir a face da pessoa. A pessoa poderia ver a sua face nas águas, mas não tinha um espelho. E a imagem ficava um pouco conturbada e a pessoa se esquecesse. Mas aquele que ouve a palavra, que
conhece a palavra. E vocês viram que fala uma palavra implantada. Implantada é colocada numa terra fértil, implantada como uma semente no coração fértil para germinar. A palavra é vivificaz, lembra-se? E ela entra, divide alma e espírito. A palavra, quando entra no nosso coração, ela começa a trazer discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Nós, quando começamos a ler a palavra, quando nós começamos a falar alto, também a gente ouve a nossa palavra falando a palavra de Deus. E ela então começa a fazer vida. Nós não percebemos, mas ela entra no nosso inconsciente. Dividindo, né, ossos e leituras, ela entra lá no nosso inconsciente, no subconsciente. Ela começa a trazer vida, a trazer novos pensamentos, a trazer um novo entendimento de como devemos ser e estar. Uma vez um escritor escreveu algo muito interessante e que me guardou no coração. Que dentro de nós existem hoje os crentes, né? Tiago está falando para os crentes, Tiago está falando para os cristãos que tiveram um novo nascimento, que reconheceram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele está falando para eles. E esse escritor, ele relata isso sobre essa passagem, de que o crente, o cristão, ele tem as duas naturezas, não é? A carnal e a espiritual. Então, quando a tentação bate a sua porta, a tentação, não é só a prova não, a tentação, aquilo que te tenta, bate a sua porta, aí dentro do seu coração, aí dentro da sua alma. Fale verdadeiramente para você. Quem que vai abrir essa porta? A sua carnalidade, a influência maligna, a influência do mundo? Ou você vai pedir para Jesus, que é o Verbo, que é a palavra viva, abrir? Portanto, o controle está sobre nós. O comando está sobre nós. Quando vem uma tentação, você sabe que é uma tentação. Nós temos o discernimento do que é uma tentação, do que é certo, do que é errado na palavra de Deus. Nós temos discernimento que aquilo é uma tentação que nos tenta. O Senhor Jesus, quando veio como homem, ele foi tentado em todas as coisas, como nós. Ele sofreu todas as dores, toda a influência do mal. Ele foi perseguido e ele foi tentado no deserto, mas ele combateu como? Sempre com a palavra. Está escrito. Quando Satanás fala sobre as pedras, o Senhor Jesus estava passando fome, amém? Quantos dias ele estava ali? Não escutei. 40 dias. Ele estava com fome, natural. Estava ali um homem na carne. E aí Satanás vai justamente na tentação, dizendo: olha, transforma as pedras em pão, se tu és o Filho de Deus. Ele vai na identidade, dizendo: você não é o Filho de Deus? Então transforma aí as pedras em pães e sacia a sua fome. O que a mente faz? A mente já olha aquele pão maravilhoso, a gente olha aquele pão quentinho, aquele pão quentinho sai da chapa com a manteiga. Não sei se tinha manteiga, né? Mas a mente com a fome, a mente que está ali enfraquecida do jejum 40 dias, imaginou as pedras em pães. Então Jesus transforma, ele disse: está escrito. É só de promover ao nome, então, de toda a palavra do Senhor. Então ele combateu com a palavra, mesmo sentindo fome. Você não vive pelo que sente, você não vive pelo que vê, pelas circunstâncias, você não vive a vida cristã na prática pelo seu sentimento,
Porque se nós vivemos pelos sentimentos, pelas circunstâncias, nós não levantamos da cama. Então não é pelo que você sente, mas é o que a palavra de Deus diz e você sai vitorioso. Porque a palavra está implantada no seu coração. Eu gosto muito disso porque nós precisamos saber que é importante não sermos enganados. O 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmos. Porque é um espírito de engano. Quando a tentação vem, por exemplo, queridos, que esse escritor fala do primeiro Adão, que é o inimigo, e o segundo Adão, quem que vai abrir a porta? O primeiro Adão é aquele que traz justificativas, que falamos aqui na quarta-feira, se justifica, se justifica. Eu abri a porta porque eu achei que tinha que abrir, porque isso, porque aquilo. Não, o segundo Adão vai falar, está escrito, que é Jesus Cristo. A tentação, ela muitas vezes não começa pequena, ela não vem uma vez só, ela vem várias vezes. O inimigo, ele é tentador. Ele foi assim com Jesus: se te prostrares, te darei os reinos, né? Lança-te daqui, na hora dos teus anjos para te segurar. O inimigo, ele é insistente. Um pecado, ele não é assim de impossível, não, porque nós temos a consciência. Quando você olha para o adultério, por exemplo, ninguém vê um moço ou uma moça na rua e fala, olha, eu vou adulterar com você. O adultério começa num olhar, começa numa risadinha, começa numa palavra, numa brincadeira, começa num café, começa num jantar, vai sendo plantado a imoralidade. Satanás vai bater. Quem vai abrir a porta? O pecado da corrupção não começa assim. Olha, está aqui o dinheiro, se corrompa. Olha, se você ganhar isso, você pode viver aqui. Já pensou você com tanto de dinheiro viajar o mundo todo? Você já pensou com esse tanto de dinheiro com o seu carrão? Que legal se você tiver um carro. E se você tiver uma casa com piscina, cara? Imagina você viajando para tal lugar. Nossa, já pensou as fotos no Instagram? Já pensou o que vão pensar de você com essa roupa, com esse terno, não sei das quantas, com essa bolsa, né? Nós mulheres, com o sapato da Chanel, da bolsa Chanel. Já pensou? E o inimigo vai plantando na nossa mente uma semente maligna. Então nós precisamos estar pautados, alimentados da palavra de Deus. Existem muitos que ouvem a palavra, mas não recebem. Nós sabemos a palavra da semente, cai em terreno pedregoso, em terreno espinhoso. Os pássaros vêm, caem no caminho, os pássaros levam. O que é importante? Ouvir e praticar. Ouvir, entender e praticar. Amém? Então, queridos, a partir do verso 12, que eu queria voltar um pouquinho antes do que nós lemos, Tiago, verso 12 em diante, veja o que ele fala. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus.
pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, seja tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados, não se deixem enganar. É isso que eu estava falando para vocês. Quando você, uma vez eu fui desonrada, muito desonrada, e alguns amigos chegaram aqui e falaram assim para mim: ah, pastor, não se importa não com a desonra. Ela vai ver esses crentes aí que desonraram a senhora, Deus vai pesar. Deus vai trazer a justiça. Deus vai trazer algo para eles. Deus não tenta o mal, querido. A própria semente da desonra, como já preguei para vocês, a própria semente é uma semente que vai gerar uma erva amarga, uma erva daninha dentro da pessoa, se a pessoa não se arrepender e não se consertar e não pedir perdão. Mas nós temos esse engano, não deixemos enganar, ouçam a palavra de Deus, de verdadeiramente como você deve andar, como você deve se posicionar, como que você deve entender. A palavra de Deus é muito clara quando diz assim: olha, sede misericordiosos para alcançar a misericórdia. Perdoem os vossos inimigos. Perdoem aqueles que te afrontam. Nós precisamos entender no mundo que nós vivemos, porque o inimigo ele traz para nós medo. Ele coloca para nós intimidação de que se nós falarmos a palavra, se nós andarmos, nós vamos ser ridicularizados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser processados, nós vamos ser cancelados. Minha conta vai ser cancelada, eu vou ser perseguida, não vou ser aceita aqui ou acolá. Essa intimidação não pode nos pegar. Nós somos aqueles portadores de boas novas, portadores de perdão, portadores de misericórdia. Você viu aqui o que realmente o Senhor deseja: que nós cuidemos dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, e que sejamos misericordiosos. Porque a justiça quem faz é o Senhor. Já foi decretado que quando uma pessoa lança uma semente ruim sobre a sua vida, aquela semente vai gerar no coração dele, não na sua. Porque a raiz de amargura não pode ficar no seu coração. A palavra de Deus perdoa os seus inimigos, porque a justiça já será feita por Ele próprio. Porque somos nós que controlamos os nossos desejos. Nós temos o controle de fechar a porta para o pecado, de fechar a porta para a tentação. Muitos justificam dizendo: não, mas eu não aguentei o pecado, uma mala cheia de dinheiro. Como é que essa mala chegou a você? Não chegou do dia para a noite. O pecado não chega do dia para a noite, ele vai sendo plantado. Assim como a palavra de Deus precisa ser plantada no seu coração de amor, de perdão, mas de autoridade no nome do Senhor Jesus para enfrentar as perseguições. Nós não somos aqueles que retrocedem na palavra de Deus, nós não somos aqueles que vivemos na atmosfera do medo, ou da ofensa, ou na raiz da amargura. Nós somos aqueles vitoriosos sempre. Nós vivemos num reino que já é vitorioso. Não somos parte desse mundo, não temos amizade com esse mundo. Portanto, quando algum crente vier e disser: pode deixar que Deus vai pesar a mão, não, Deus não pesa a mão. Deus ama. Deus ama. Deus perdoa. Então, aparentemente, essas pessoas são como os fariseus, muitas vezes, como vivia Paulo, enganados. Os fariseus tinham uma aparência de serem religiosos, de serem pessoas piedosas, mas na verdade o comportamento deles não era piedoso. Era um comportamento de dissensão de pessoas, acepção de pessoas. Eles queriam que nos bancos da frente só sentassem as pessoas que realmente tinham condições financeiras. Eles tinham relacionamentos utilitários, interesseiros. Não andavam com pessoas que eram pobres,
as viúvas e os órfãos, mas se mostravam como religiosos. Iam nas praças dizer que eles oravam muitas horas, demonstrar que eram pessoas de oração. Quantas pessoas você vê hoje? Olha, estou orando, olha, estou orando. Não é necessário dizer que você está orando, porque a nossa parte é orar todo dia sem cessar. Orar e vigiar é a nossa prática diária. O cristão, a vida de um cristão é de oração, é de relacionamento com Deus constante. Eu não preciso declarar ao mundo que estou orando. Vocês confiam no pastor de vocês? Confiam no pastor? Eu oro com vocês todos os dias. Confiam? Confio. Mas eu não vou ligar para vocês, olha, estou orando com você. Porque a nossa prática, ela faz parte do levantar as covas dos dentes. Espero que todos levantem as covas dos dentes. E é graça. Eu observo, eu sou grata a Jesus pela graça, né? Porque eu vejo meu marido, sabe, gente, levantar os seus próprios pés, ir escovar os seus dentes, ir ao banheiro, fazer suas necessidades, lavar o rosto, é graça. Vestir a sua roupa todos os dias, abotoar uma camisa, abotoar suas calças, é graça. Tomar um banho sozinho, é graça. Isso é importante, você entender quem é o nosso Deus. Acordarmos e abrirmos a janela e ver esse sol lindo, essa cidade linda que vivemos, é graça demais. Esse mundo lindo que Jesus fez que o homem destrói, é graça. É digno de louvarmos e adorarmos o Senhor. Então, o cristão verdadeiro é esse que tem essa prática de gratidão, de adoração, de rendição, de saber que para cultuar a gente precisa da graça de Deus. Amém? Então, não olhe esses religiosos e não pense que sempre tudo é Satanás. A guerra contra a tentação é nossa, o nosso interior. Quem vai abrir a porta quando vier uma tentação? Quem você vai mandar a porta? Jesus abre essa porta. A tua palavra diz isso. Ou será que? E se? E se eu pecar? E se eu pegar o dinheiro? E se for só um jantar? E se for só um passeio na praia? E se? Já era a opção. Pecado já entrou. O primeiro Adão já entrou. Porque o primeiro Adão é cheio de justificativo. Eu falo várias vezes aqui de ponto. Você é bom de justificativo? Ou você é bom de acatar a palavra de Deus? Humildemente. Porque Tiago o tempo todo está dizendo, humildemente. Nós cristãos fomos feitos para sermos altruístas, ajudar ao próximo, sem olhar nada em troca. Sabe, gente, eu li também, eu gostei muito, e eu li sobre um homem chamado Richard, não sei falar direito o nome, Wurmbrand, que viveu na Romênia, na época do comunismo, um pastor. Ele foi preso várias vezes, primeiro 10 anos, depois 15 anos, e toda vez que ele ia preso, ele era proibido de pregar. Ele não podia ter Bíblia. Foi preso na prisão, na cadeia, de uma forma desumana. Foi colocado sobre forte açoites. Foi torturado. E lá, sabem como ele achou um meio de pregar e não se esquecer da palavra de Deus? Ele pregava para si próprio. Ele pregava em voz alta e ele pregou centenas de sermões, que toda vez que ele saía, ele vinha, pegava a caneta e escrevia os sermões para não esquecer, porque ele precisava ouvir a palavra de Deus. Seja pronto a ouvir, pronto a ouvir. A fé vem pelo ouvir a
enquanto escrevia, e fez um livro lindo. Vocês podem pesquisar na internet, tem um livro dele sobre tortura, uma coisa assim. Um livro sensacional dos sermões. E ele desenvolveu um método de... Como chama aquele que o submarino faz? Que faz assim. E ele então fazia na prisão aquele som. E ele na prisão então pregava para as pessoas: Jesus é teu Senhor, Jesus salva, peça perdão, arrependa-se. E ele então pregava para os presos na prisão. Quem é cristão, apaixonado pelo Senhor, encontra um meio. O Senhor dá estratégia de falar da palavra, de ser salvos na prisão, nas mais profundas trevas, no calabouço. Ele continua sendo cristão. E hoje nós falamos de pequenas perseguições. Vamos fechar a igreja, vamos destruir a igreja, vamos me cancelar. E a gente fica com medo. E a gente não vive, não tem ideia do que é verdadeiramente ser cristão, ser pronto a ouvir, ser misericordioso. Será que dentro de casa nós estamos dispostos a ouvir os nossos filhos, nossas esposas, maridos, pais, mães? Teve um outro casal em Moçambique, nessas perseguições. Ele estava pregando, a sua esposa com a filhinha aqui, os moçambicanos chegaram, comunistas, falaram: se você não parar agora, nós vamos matar a sua filha. Você vai ser morto, nós vamos parar você agora. E eles pegaram a filhinha desse homem e jogaram pela vidraça, ela caiu e morreu lá embaixo. E quando a mulher veio e disse, ela morreu, e ele continuou pregando. Uau! Essa tem a história dele também. E depois desse culto, esse homem pregou para milhares e milhares e milhares de vidas, foram salvas em Moçambique, porque ele ficou famoso, porque ele não deixou de adorar, de pregar a palavra, porque a filha já estava morta, como Davi. O filho morreu, ele se levantou, banhou-se, comeu e disse: eu vou prosseguir para o alvo. A que ponto nós somos verdadeiramente cristãos, que reconhecemos a graça, reconhecemos quem Ele é? E quantas vidas estão falando: o fim está chegando, o fim está chegando, sim, o fim está chegando. Mas nós vamos para um lugar bom. Nós vamos ter eternidade com o Senhor. Nós não tememos a morte, nós não tememos as perseguições, não tememos, porque o Senhor tem um propósito para nós. Eu fico pensando, como é que Paulo viveu no engano? O que Paulo viu no caminho de Damasco? O que Paulo viu? Uau. Ele ouviu e viu a Jesus Cristo. Paulo, porque me persegues. Saulo. Eu fico maravilhada com essas coisas, né? Então, o que realmente importa nas nossas vidas? Tiago fala de 3 coisas importantes para se submeter à palavra. Aquele que é dominado pela palavra não sofre precipitação e impulsividade, que é o verso 19. Pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Isso é verdade, porque quando a gente não ouve o outro, a gente está sempre falando em cima. A gente que aconselha muito casais, como pastores, como mentores, a gente às vezes escuta algumas discussões assim: mas ele fez isso, e ele diz, e você fez isso, mas e você fez isso, e você fez isso, e você fez aquilo, e você fez isso, e você aquilo, e são intermináveis. E você, e acusação. Quando uma mãe muitas vezes discute com a criança: por que você sujou isso? Você não viu que ela era para sujar? Mas mãe, eu estou ocupada fazendo isso. Mas eu não quero saber, porque eu já falei para você arrumar o quarto. Mas eu estou estudando para a prova. Mas eu não quero saber, eu não quero saber.
nós no trabalho ouvimos: você fez isso errado. Mas é que você fez isso errado. Não se justifique. Você errou. E às vezes você não tem culpa. E a gente fica querendo falar, mas não é hora de falar. Não é hora de estar precipitado. Ouça. E fala: Senhor, é minha justiça. Se eu não fiz nada de errado, eu sei que a verdade vai aparecer. Seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio em irar-se. Aí acontece? Acontece. Jesus ficou irado no templo. Quebrou tudo lá. Por isso eu vou sair quebrando? Não. Não temos essa permissão. Aí ele fez isso. Vai dizendo: olha, a ira vai vir, mas você não deve pecar. A ira vai vir, mas existe algo em você que é o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, você tem domínio próprio. Nós temos o domínio sobre todas as coisas que queremos, porque não andamos por sentimentos, não andamos por circunstâncias, não andamos por vistas. Porque por mais difícil e doloroso, por mais injusto que esteja acontecendo, há um juiz sobre nós, há um advogado sobre nós, há alguém que vê todas as coisas e nos justifica. Nós não precisamos nos defender, há um defensor das nossas vidas. Como eu disse, te caluniaram, te fizeram mal, então vão. Jesus vai perguntar: não, Jesus não vai fazer nada. As pessoas aqui estão buscando o próprio abismo. Um abismo leva outro abismo. Salmo 42, não é verdade? O Senhor fala: se vocês andarem pelas suas concupiscências, vocês vão para o caminho do inferno. Sabe aquele lá: eu nasci assim, vou ser sempre assim, né? E vou assim para o inferno, né? Porque as pessoas não estão dispostas a mudar. Mas o verdadeiro cristão, ele entende a palavra, e que a palavra nos leva a um processo de mudança de busca, imagem e semelhança do nosso Senhor. E essa busca é constante, mas a impulsividade não faz parte da nossa vida, porque nós somos aqueles que ouvimos a palavra, ouvimos as pessoas, ouvimos principalmente a palavra. Eu já vi crente falar: estou nem aí, pastora, eu não levo desaforo para casa. Bem, se for com esse coração maligno, vai levar para casa, vai chegar nervoso. Aí a esposa já está nervosa. Aí, e você? Não vê que eu estou preocupado, estou de cabeça quente. Vai ver que a máquina quebrou, tive que lavar roupa na mão. E aí vai. Você não trouxe tal coisa que eu pedi? Não, tá vendo? Você esqueceu. E você que não fez? Precipitação, a impulsividade não leva a lugar nenhum. E quantos de nós já engolimos muitos sapos com as perninhas abertas? Eu já engoli muitos, amém? Você já engoliu? Amém. Perereca, sapo, sabão, a gente tem que engolir. E depois vai embora. Em Provérbios 10, 19, diz assim: quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato, é sábio. É sábio você controlar as suas palavras. Você já viu gente que fala demais? Tem gente que fala. Tem gente que coloca lá na internet sempre o mesmo assunto. Quando passa, você fala: ih, de novo esse assunto, não quero nem ouvir. Porque o conteúdo é raso. Porque você já ouviu demais. Mas aqueles que são mais calados, é cheio da palavra de Deus, cheio de sabedoria. Quando ele posta alguma coisa, quando ele fala alguma coisa, você vai: opa, ali eu vou aprender alguma coisa.
gosto, precisa dar conservante. Então diz assim em Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. O que cerra seus lábios é tido por entendido. Não sai falando da sua vida por aí, não sai falando qualquer coisa. Sabe a gente que faz piada em todo lugar? Tem gente que sabe tudo, né? Às vezes você quer contar alguma coisa importante que você viveu, uma experiência, algo sábio da parte de Deus. A pessoa fala: ah, já sei, comigo passou assim também, comigo eu vivi isso, fulano viveu aquilo, lá na minha casa, meu vizinho, na minha rua, na minha cidade. Você fala. Não tem jeito que você fala assim: fulano está chegando, eu preciso sair. E fala, mas não tem conteúdo que vai te trazer um ensino, que vai te trazer algo que vai preencher teu coração, que vai trazer uma semente que vai gerar no seu coração esperança, um propósito, um processo. Então, Tiago fala que a sensatez é contrário do impossível. Então, ouça, seja tardio para falar, porque a palavra que sai, às vezes não dá para voltar. Você falou, você magoou, você ofendeu, muitas vezes você destruiu a pessoa, não dá para pôr para dentro. Então a gente precisa ter sabedoria, sensatez, quando falar e como falar. Eu lembro que o Tato contou do tio dele da Itália. O filho estava aqui no Brasil, mandou um telegrama naquela época, né? Quem conhece telegrama? Mandou um telegrama. Telegrama conta as palavras, né? Um A custa R$10, o R, meu Deus, né? Então, estava escrito assim: me manda dinheiro para relógio. Aí o pai dele abriu e falou: olha, fulano, esse teu filho aqui está maluco. Olha que mal criado. Olha o que ele escreve aqui, manda dinheiro. Ele pensa que eu sou o quê? Eu sou empregado dele, que eu não vou mandar dinheiro para nada. Aí a mãe pegou, né? Falou: não, meu irmão. Ele escreveu assim, ó: pai, me manda dinheiro para um relógio. Ah, bom, então tá bom, então eu vou mandar. Se foi assim, eu vou mandar. Tem um jeito de falar. O ouvir a palavra vai vir diferente da forma como você fala, com a intenção no seu coração, a motivação no seu coração para falar, né? Para não irar ninguém. Então, quando a gente se submete à palavra, querido, a gente se livra de muitas coisas ruins. Porque você precisa ser dominado pela palavra. A palavra de Deus te domina. Diga: a palavra de Deus me domina. Diga ao seu irmão que a palavra de Deus te domine. Amém. E que nós não sejamos enganados. Veja o verso, Tiago 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O espírito do engano. O espírito do engano é tremendo. Como eu disse, Paulo viveu com sangue nos olhos, achando que estava fazendo justiça, que estava fazendo bem ao Deus vivo, o único Deus de Israel. E ele perseguia, e ele matava as pessoas achando que ele estava certíssimo, mas estava no espírito de engano. Quantos de nós ouvimos muitas vezes as palavras, ouvimos algo na internet, ouvimos algo em algum lugar e nós achamos que aquilo era verdade, mas é um espírito de engano porque a gente não conhece a palavra. Como eu disse, Deus não pesa a mão em ninguém, porque Deus não tenta ninguém, não há mal em ninguém. E Paulo disse, uma vez, olha, quando ele se converteu
e verdadeiramente conheceu a Deus, e Deus falou com ele. E ele andou no caminho. Sabe, gente, Deus se revela no caminho. No caminho com Ele, Deus vai se revelando. É um processo, não é verdade? Então, veja só. Paulo, na época, disse: olha, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque ele ainda estava lutando contra a carne. Nesse caminho, o Senhor vai lutando conosco, o Espírito Santo vai intercedendo por nós, vai nos dando direção, vai nos dando ensino o tempo todo, vai revelando a verdade. Nós vamos aprendendo aquilo que não é de Deus, aquilo que é de Deus, e a gente vai tentando lutar e fazer o melhor, mas existe a carne. Ele tinha um espinho na carne. E por isso que eu falo, quem que vai abrir a sua porta quando chegar na tentação? Você vai falar palavras maldosas? Você vai agir na precipitação? Ou primeiro você vai ouvir a Deus quando numa situação difícil, entre a cruz e a espada que a gente fala, o que você faz? Você primeiro age, depois pensa? Ou você pensa na palavra e depois age? É disso que Tiago está falando. Pensa, conta até 10, isso está certo, viu, gente? Conta até 10, toma um copo d'água. Dá certo, porque é tempo de você não ser impossível, porque um cristão não pode ser impossível. Um cristão precisa orar, pensar, buscar a direção. E Jesus é o caminho. E o caminho é tão importante quanto a chegada, porque é no caminho que a gente é transformado. A Bíblia diz que mais importa o final das coisas que o início. É verdade. Mas o caminho é o processo em que Deus vai nos transformar. E é o processo que Deus vai nos levar à eternidade. Então a gente precisa andar nesse caminho de vida e vida eterna, mas entendendo o que Ele verdadeiramente quer de nós naquele momento mais difícil. Não são nos momentos bons que Deus não se preocupa conosco, são nos momentos difíceis. Nos momentos que estamos no deserto, nos momentos que estamos nas angústias, nas aflições, nas dores, nas faltas, nas privações. E é nesse momento que nós nos revelamos cristãos ou não. Como vamos praticar quando aparecer as adversidades, quando aparecer a dor? Ruth, eu preguei sobre Ruth na sexta. Lembre-se de Ruth, quanto foi importante. Ela saiu com a sogra. Ela saiu com a sogra com uma mão na frente e outra atrás. Mulheres naquela época não tinham direito à herança, não tinham direito a nome, não tinham direito a nada. Uma mulher viúva naquela época, na idade de Noemi, muito provavelmente precisaria se prostituir para ter alimento. Ruth, uma moabita de um mundo idólatra, de um mundo rebelde, de uma cidade completamente desobediente, cheia de ídolos. Então ela vai no caminho com Noemi. Ela vai no caminho, uma moabita no caminho com Noemi. Eles tinham ficado 10 anos em Moabe. Saíram da casa do pão, Belém de Judá, foram para Moabe, um lugar horrível, desobedeceram, foram impulsivos. Quando Noemi vai com ela no caminho, Ruth diz: não me insista, não me insista para voltar para a minha terra, não me insista para voltar para os meus deuses, não me insista para voltar para a minha idolatria, não me insista para voltar para a época de festas, de riquezas, de um mundo fútil, de um mundo vulgar. Não, Noemi, porque eu aprendi com você sobre o Deus de Israel. Eu aprendi com você, Noemi, vivendo com você esses 10 anos. E no caminho ela faz uma aliança, no caminho ela faz um pacto, porque o teu Deus será o meu Deus. Ela mudou de Deus. Os deuses de Moabe não poderiam fazer nada, porque ela ouviu Noemi falar do Deus de Israel. O verdadeiro arrependimento não é só a prática, o comportamento bom, porque tem gente que tem comportamento bom e a mente doente. O verdadeiro arrependimento é a mente sadia, o comportamento sadio e o Deus verdadeiro. Amém?
Então, esse é o espírito de engano que não pode ser vivido nas nossas vidas. Quem é o verdadeiro Deus? Porque existem muitos crentes, muitos cristãos na igreja adorando a Mamon, buscando a Jesus Cristo para que Jesus Cristo leve a Mamon, porque vão a Jesus Cristo para querer serem prósperos, para querer enriquecer, para quererem ter casas, carros, fazendas, viagens. Instrumentalizam Jesus Cristo para ter um casamento, instrumentalizam Jesus Cristo para ter coisas. Então não tem um Deus verdadeiro. Ruth buscou o Deus verdadeiro, e quando Ruth buscou o Deus verdadeiro, Deus a fez bisavó de Davi. Deus colocou uma moabita na genealogia de Jesus Cristo. Porque não importa quem você foi, importa quem é o teu Deus. Aleluia. Amém? Você pode dar glória a Deus? Lucas 9, 51 a 56. Lucas 9, 51 a 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram no povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, tá gente? Não é Pedro não. Eu falei, puxa, achava que era Pedro. Mas é Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Eles estavam com Jesus, enganados, andando com Jesus, ouvindo Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, enganados. Quantos estão assim na igreja enganados? Pesa não, desce fogo. Por quê? Os samaritanos eram um povo que era inimigo dos judeus. Eles tinham animosidade. Não vou entrar nisso agora, mas quando perceberam que Jesus estava indo para Jerusalém, eles falaram: não, aqui vocês não passam. E aí Tiago e João, um menino, um garoto, o mais amado, que ele se disse o mais amado, disse: o senhor quer que eu queime tudo? Porque eles tinham ideia de quê? De Jesus. De que Jesus era aquele que um dia tiraria sua espada e mataria os romanos e colocaria o reino dos céus. Ele era o Messias que ia matar os romanos, acabar com o Império Romano, estabeleceria o reino do Messias, e eles, então, o povo de Deus, viveriam muito bem. Eles estavam enganados, e Jesus está falando: vocês não sabem, o Espírito que está aqui é o Espírito que veio para salvar, é o Espírito que veio para os doentes, é o Espírito que veio para os pobres, é o Espírito de misericórdia, de graça. Seja misericordioso, não façam mal, perdoe os inimigos. Alguém precisa de uma roupa, tira a sua roupa do corpo, dá. Jesus ensinou tudo ao contrário, e eles não estavam entendendo, eles estavam no espírito de engano. E assim há muitos crentes em muitas igrejas, queridos, no espírito de engano, porque estão buscando templos bonitos, cadeira bonita, luzes, pompas e circunstâncias, mas não estão buscando o Deus verdadeiro, o Deus de Ruth, o Deus de Paulo, que ele conheceu quando ele encontrou no caminho. No caminho o Senhor se revelou, mas ele foi conhecendo a Jesus. Ele foi andando no caminho e conhecendo cada dia mais de Jesus Cristo. Paulo, ele foi ao deserto meditar, encontrar com Jesus, buscar do Espírito Santo, escrever as cartas, dar os ensinos para todos.
Ele buscava inspiração do Espírito Santo de Deus, ele ficou com os essênios. Ele foi buscar conhecimento, ele foi buscar a palavra. Ele foi falar com todos os apóstolos que viveram com Jesus, que andaram com Jesus. Ele queria conhecer mais e mais de Jesus. Ele foi com Lucas. Lucas, o historiador e médico, saber de Jesus. Você quer saber de Jesus? Você se interessa por Jesus? Você se interessa em ler, em conversar com as pessoas? Você para ouvir uma mensagem de um pastor, de um mestre que realmente você confia? Você para ouvir Jesus? Quando a tentação bater a sua porta, quem é que vai abrir? Você terá discernimento, você terá domínio próprio. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio em irar-se. Porque Paulo era um homem irado, mas ele se tornou manso. Moisés era um homem irado, matou um egípcio, se tornou o homem mais manso da terra. Eu era uma mulher endemoniada. Pensa num negócio que ficava no trânsito. Eu praguejava, brigava, fechava, batia no carro, descia, brigava, batia nas pessoas. Vocês reconhecem essa mulher hoje em mim? Nem eu. Porque Jesus me transformou de uma tal forma que eu não posso nem lembrar como eu era. Uma vez eu fiquei chocada. Deve ser muito ruim, né? Eu penso assim, minhas filhas que viviam comigo, que eu sempre estava levando elas para o colégio, buscando elas no colégio, eu praguejando, e elas, olha, não é, eu entendo hoje tanto, porque elas olhavam para mim e falavam, que horror, né? Você andar comigo no carro, que está sempre brigando, fecha a mão, briga, e o motoqueiro passou, seu motoqueiro. Eu chegava em casa, vocês não deixaram as coisas direito, vocês cobraram dente, vocês puseram a roupa, vocês isso, vocês aquilo. Eu fiquei viúva, então eu achava que elas tinham que andar conforme a minha razão, conforme a minha justiça. Elas eram crianças. Tinha bagunça na sala, tinha bagunça no quarto. Eu estava sendo injusta. E um dia elas falaram assim para mim, sentaram, já maiorzinha, né? E eu cobrando. Vocês cobraram os dentes, fizeram a lição. Olha, vocês têm que prestar atenção. Isso e aquilo. Que mãe, né? Eu não vou me justificar porque eu tinha dor e essas coisas. Não. Eu fui nesse momento péssimo. E elas disseram, Deus usando minhas filhas para me convencer e converter. Olha, mãe, a gente quer falar uma coisa para você. Nem acho graça, mas elas disseram, olha, mãe, a senhora está tão chata que a gente falou uma vez para Jesus, bem que meu pai podia ter ficado e minha mãe ter ido. É Deus só. E quando eu me converti verdadeiramente, eu tive um encontro com Jesus, me derramei tanto para Jesus, e eu mudei tanto para a glória do Senhor. E elas mocinhas já com 12, 13 anos, elas falaram, a gente precisa ir nesse lugar que minha mãe está indo, porque minha mãe está muito diferente. E elas foram. Mariana Lobo já se batizou. Foi incrível, porque elas viram a mudança completa. Me tornei uma mulher meiga, uma mulher calada, que ouvia, que prestava atenção. Não porque inicialmente eu conhecesse a palavra, é porque me impactou o que elas disseram. Mas foi Jesus que usou para falar aqui. Me impactou porque eu estava sendo uma péssima mãe, uma péssima pessoa. Porque eu me irava, e a ira não trabalha na justiça. E
eu reagia na ira. Se alguém me fechasse, não reaja. Apenas ore. Busque a palavra de Deus. E eu queria terminar dizendo o que deve nos balizar na vida, verdadeiramente. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, diga verdadeiro. Não escutei. Não escutei. Tudo que for nobre, diga nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. O que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Isso é Paulo dizendo. E eu vou ler de novo. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Agora sim. Tudo que é de boa fama, deixem a imoralidade, deixem as palavras torpes, deixem os desejos ruins, deixem os medos. Não pense que vão fazer algo contra você e que vai sair fora do projeto de Deus, do processo de Deus. Não ligue para as ameaças, não ligue para as intimidações do inimigo quando bater a sua porta. Deixe o verbo abrir. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, me leva às águas tranquilas. Seu cajado está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, preparas uma mesa perante os meus inimigos. Amém? Então, e uma coisa peço: habitar na casa do Senhor por longos anos, por toda a minha vida e por longos anos e eternamente. Não temerei o que pode me fazer o homem. Se a alma estiver aflita, Senhor, minha alma está aflita, aquieta minha alma, refrigera minha alma. Você tem as armas para buscar. Senhor, o Senhor tem um vivo caminho para mim. No seu caminho a sua verdade a sua vontade é boa, perfeita, é agradável. Até as dores cooperam para o meu bem. As faltas vão cooperar para o meu bem, porque o Senhor tem um propósito lá na frente maior. Porque é nas faltas que o Senhor me preenche da tua palavra, é nas faltas que o Senhor me preenche com o teu amor, é nas faltas que eu tenho segurança no meu refúgio, na minha fortaleza. Torre forte é o nome do Senhor. É uma torre forte. Eu estou pautado na tua palavra, Senhor, na rocha firme, a pedra angular, Senhor. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu tudo, aquele que me provê. Tu és a porta das ovelhas, tu és a videira verdadeira, tu és a vida, tu és a luz, tu és a cura, tu és o pão da vida. Então, quando você começa a declarar, os medos vão embora. Os medos vão embora, porque Ele tem solução. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Coloca comigo a sua aflição. Você está ansioso? Coloca para mim, porque eu resolvo, eu respondo. Clamas a mim, responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. Eu clamo ao Senhor, eu sei que o Senhor me responde. Todos nós aqui temos muitas aflições, muitas dores. E Ele ouve cada oração sua. Você se esquece, Ele não esqueceu das suas orações. Ele não esqueceu dos seus sonhos. Ele não esqueceu das promessas que Ele te fez.
E há um propósito para que você viva todas elas. Como Ruth teve um propósito de ficar ali 10 anos com Noemi, ouvindo a palavra de Deus. Morreu Elimelec, morreu Malom, morreu Quilion, perderam tudo, elas não tinham perspectiva de vida, elas não tinham o que comer, elas não tinham o que vestir, elas foram embora sem nada de Moabe. Quando você vai para uma terra seca, idólatra, vazia de Deus, a gente volta sem nada. Mas quando você vai chorando aos pés do Senhor, vai semeando chorando, você volta com seus olhos cheios. Você volta cheio de Deus, cheio da prosperidade e da provisão do Senhor. Amém? Amém. Aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. A lágrima é a matéria-prima de Deus para te trazer refrigério, resposta, restituição, renovo.